Hoje, neste dia 9 de setembro, quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, as leituras, tanto a primeira da carta aos Colossenses, como o Evangelho de São Lucas, nos falam do amor. O amor é um tema que todos nós nos sentimos atraídos, por razões óbvias. Trata-se de uma realidade que transcende as culturas, transcende os séculos, transcende as religiões. Uma realidade que está inserida na essência mesmo daquilo que significa ser homem e ser mulher. Quem pode dizer que pode prescindir do amor? Quem de nós pode ou gostaria de dizer que viveu esta vida sem ter amado e sem ter se sentido amado? O amor, queridos irmãos, queridas irmãs, é uma força avassaladora que nos torna capazes de ir muito além daquilo que nós nos julgamos capazes normalmente de fazer. O amor faz com que nós assumamos os compromissos mais belos, mais nobres e mais altos. Porém, queridos irmãos, queridas irmãs, embora fale-se muito do amor, e embora todos nós desejemos viver no amor e do amor, é também verdade que o amor permanece tantas vezes uma realidade misteriosa para nós. Misteriosa não porque esteja escondido, mas porque, às vezes, nós não queremos olhar tudo aquilo que amar significa. Sobretudo porque o verdadeiro amor, e é disso que hoje nós escutávamos, sobretudo no Evangelho de São Lucas, faz referência a entregar-se, a dar-se sem medida e a acolher os demais de forma incondicional. De fato, o Evangelho de hoje começa com Jesus dizendo que temos que amar os nossos inimigos. E de uma forma muito concreta, porque Jesus, em seguida, especifica, afirmando: bendizei os que vos amaldiçoam, rezai por aqueles que os caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Com esse critério fica claro que o amor não é simplesmente, queridos irmãos, queridas irmãs, um sentimento passageiro ou uma coisa que no fundo é bonita, mas que não nos compromete. Ao contrário, amar de verdade significa necessariamente estar disposto a se sacrificar. Porque amar incondicionalmente significa, sim, abrir-se à possibilidade de dar algo sem receber nada em troca, nem mesmo um muito obrigado. Amar de verdade significa fazer o bem àqueles que me fazem o mal. Quando chegamos a este ponto, queridos irmãos, queridas irmãs, aí já vemos que talvez estejamos muito longe ainda de uma vida verdadeiramente pautada pelo amor. E Jesus vai além. Afirma de forma categórica que é preciso que nós sejamos misericordiosos como o Pai é misericordioso. Que é o mesmo que ele já tinha dito em uma outra passagem no Evangelho de São Mateus, quando dizia que deveríamos ser perfeitos como Deus é perfeito. Ora bem, a perfeição que nos corresponde como seres humanos não é aquela do poder de Deus, porque Deus é sempre aquele que permanece para além de tudo que nós poderemos ser. Porém, podemos sim nos assemelhar a Ele na misericórdia. E Jesus conclui as palavras do Evangelho de hoje dizendo: com a medida com que medirdes, sereis medidos. Ou seja, o modo como eu tratar os demais vai pautar o modo como eu serei tratado por Deus em primeiro lugar.
E aqui podíamos entrar até em angústia, pensando, então eu estou perdido. Porque nem sempre, ou melhor dito, talvez quase nunca, eu tenho essa abertura de coração. Eu tenho essa generosidade. Sim, talvez não queira mal a ninguém, mas fazer o bem, dar, ser generoso de forma incondicional com quem me faz o mal, não é tão simples. Dar sem esperar nada em troca não é espontâneo. E como eu farei? Porque se Deus vai me tratar do modo como eu trato os demais, então realmente não tem salvação para mim. Contudo, queridos irmãos, olhando para a primeira leitura de hoje da carta de São Paulo aos Colossenses, que também falava do amor e dizia que o amor é o vínculo da perfeição, que é a mesma coisa que acabamos de dizer que estava também presente no Evangelho, São Paulo coloca uma perspectiva que nos faz entender que esse amor que Deus pede de nós não é uma iniciativa nossa, mas é uma resposta que nós damos por nós nos sentirmos em primeiro lugar amados. De fato, São Paulo dizia, após ter dito que é necessário que nos revistamos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência. Imagina, o critério da paciência, ter paciência com os demais, mesmo quando eles não têm paciência comigo, ou ainda mais, ter paciência quando eles não merecem que eu tenha paciência, pois é isso que nós como cristãos somos chamados a ter. Mas aí diz São Paulo, como o Senhor vos perdoou, perdoai assim vós também. E aqui está o elemento fundamental, queridos irmãos, queridas irmãs. Sim, nós seremos tratados como tratarmos os demais, mas Deus já nos trata com misericórdia, perdoando-nos. E por isso pede que nós façamos a mesma coisa. E como é que eu faço para experimentar esse amor de Deus, essa misericórdia de Deus, esse perdão de Deus? Abrindo-me a sua graça, através da oração, através da Eucaristia, que é o sacramento da misericórdia, do amor, mas de modo especial, através do sacramento da confissão, que é ainda mais especificamente o sacramento da misericórdia, aonde eu vou experimentar o perdão incondicional de Deus. Quando vejo que não importa o que eu tenha feito, não importa o tamanho do meu erro, que Deus, como aquele Pai misericordioso da parábola do filho pródigo, sempre está de braços abertos para me acolher. E por isso eu hoje convido a você, querido irmão, a você, querida irmã, a fazer a experiência da misericórdia, a preparar uma boa confissão. Atenção! Não pensemos que confessar-se é simplesmente ir dar contas dos meus erros. Não é nada disso. Sim, eu tenho que admitir, fazer um exame de consciência e, diante do sacerdote, que é instrumento dessa misericórdia, admitir as minhas faltas, mas não para fazer uma espécie de checklist, não para tentar chegar a um acordo com um juiz que quer me condenar, mas para experimentar esse amor, para realmente tocar nessa ação misericordiosa de Deus que me acolhe sempre. Eu, por exemplo, dou aqui o testemunho, me confesso todas as semanas. Ah, padre, mas isso é um exagero. Eu reconheço diante de Deus a cada dia as minhas faltas. Vejo das minhas incoerências, das vezes em que não consigo me manter fiel aos meus próprios propósitos. E vou ali como uma criança pequena pedir colo. E vou pedir a Deus a força para fazer aquilo que sozinho eu não sou capaz. Porque reconheço que não consigo amar como Deus me ama, eu, a cada semana, faço essa experiência desse amor que me recarrega, que me dá uma força renovada para que assim, sentindo-me amado, acolhido, perdoado, ou como gosta de dizer o Papa Francisco, misericordiado, eu possa então ser verdadeiramente um instrumento de misericórdia para os demais. O Salmo 150, o último salmo do Saltério, são 150 salmos, pois hoje escutamos o último salmo.
tinha como refrão: louve o Senhor tudo o que vive e o que respira. Como eu e você podemos louvar ao Senhor? Amando. E como é que podemos amar sem medida? Perdoando. E como é que podemos perdoar de forma incondicional? Experimentando o perdão de Deus. Que assim seja, queridos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.